a criação, onde nós conhecemos a Deus através da investigação e contemplação da natureza, através da razão. Mas existe um meio superior para conhecer a Deus, que é a revelação. O Concílio Vaticano I, ocorrido no final do século XIX, dizia o seguinte: é por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que de si não são inacessíveis à razão, para que possam ser no estado atual do gênero humano, ou seja, no nosso estado de pecadores, conhecidas por todos sem dificuldade, com a certeza firme e sem mistura de erro. O que o magistério da igreja quer afirmar com isso? Que, embora nós possamos conhecer algo de Deus, pelo nosso estado atual, frequentemente nós nos equivocamos acerca de Deus. E por isso Deus vem em nosso auxílio e se revela ao homem. Deus se mostra ao homem. E eis aqui um diferencial da religião judaico-cristã, que a nossa religião, ela nada de modo contrário àquilo que acontece com as outras religiões. As religiões que apareceram ao longo da história, geralmente são testemunho do homem que busca Deus, do homem que procura Deus, e frequentemente por caminhos equivocados. A religião judaico-cristã é chamada de religião revelada. O que isso significa? Significa que não se trata de um movimento do homem que busca Deus, mas de Deus que desce ao encontro do homem. Como nós não podemos conhecer a Deus, Deus se revela, Deus se dá ao homem. E como é que Deus se revela? Deus se revela elegendo Abraão, os demais patriarcas, os profetas, e assim Deus vai se mostrando ao homem. E agora nós queremos entrar, depois de falarmos da filosofia e do conhecimento racional de Deus, nós queremos entrar nesse segundo e maior conhecimento dele, que é através da fé. A fé é nosso assentimento, é a nossa adesão ao Deus que se revela. E agora podemos conhecer melhor a Deus graças a essa revelação. Como que Deus se revela? Agora sim, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que adoramos? Quem é esse Deus que se não se revelasse, não o conheceríamos plenamente? Quem Ele é? São João, na sua primeira carta, define a Deus como amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, é o próprio Deus que se autodefine, Ele mesmo diz quem Ele é. Se nós chamamos Deus de meu brother, meu amigão, um revolucionário, um espírito de luz, para acabar com todos os equívocos, Deus se autodefine como amor. Eu sou amor. Se alguém perguntasse a nós, então, quem é Deus, poderíamos definir assim tranquilamente. Deus é amor. Vejam bem, o amor exige sempre um sujeito que ama e alguém que é amado. Exige sempre um outro, uma alteridade. E nós sabemos por essa mesma revelação que existe outros em Deus. Ou seja, que embora só exista um Deus, esse Deus é ao mesmo tempo três. É um mistério. Não cabe aqui na nossa pequena inteligência. Esse Deus que é um, é ao mesmo tempo três. O Pai que ama infinitamente o Filho que é amado infinitamente e desde todo sempre pelo Pai, o Espírito Santo que é o amor personificado entre o Pai e o Filho. Esse é o amor de Deus, essa é a Trindade Santíssima. E esse Deus que é amor, cria. A criação é uma obra do amor de Deus. Já queria deixar de falar dos filósofos, mas aqui eles voltam, toda hora eles voltam para atormentar. Nesse caso, para ajudar. Os filósofos neoplatônicos do século I não se importem com o nome. Não se importem com o nome, importem-se com o que eles dizem. Diziam o seguinte: o bem é difusivo por natureza.
o bem tende a se espalhar. O bem se difunde. E Deus é o sumo bem. O amor também quer fazer com que outros seres participem do seu amor. Só que antes de Deus, que existia? Nada. Absolutamente nada. Então Deus cria como um transbordamento do seu amor. A criação é um ato do transbordamento do amor de Deus. Caríssimos, isso é um dado muito importante da nossa fé. Tudo aquilo que é criado só existe porque Deus ama. Todas as coisas, inclusive, não se escandalizem, inclusive o demônio é amado por Deus. Sim, o demônio é amado por Deus, porque se não fosse amado e querido por Deus, ele simplesmente desapareceria da existência. Por mais que o demônio rejeite a Deus, Deus não pode deixar de amá-lo, porque o amor não deixa jamais de amar. E Deus cria todas essas maravilhas para mim e para ti. Foi por cada um de nós e para cada um de nós que Deus criou todo o resto do universo. O homem é o ápice da criação de Deus, a obra perfeita, a cereja do bolo da criação de Deus. Toda a criação existe para o homem. E aqui é um dado importante para acabar com todo esse pan-ecologismo no qual nós estamos imersos. Nesse pan-ecologismo dos avatares da vida. Viva a natureza, né? Esse pan-ecologismo que defende a mãe terra, defende os ovos de tartaruga, mas não se importam com os embriões de uma pessoa humana. Contra isso, essa verdade não pode desaparecer do nosso horizonte. Toda a natureza existe para que o homem cuide. Tudo que existe na terra existe para mim e para ti. E dentre essas obras perfeitas, a principal é a Virgem Maria. Essa sim, a criatura mais bonita que saiu das mãos de Deus. A toda pura, a imaculada, a sem mancha alguma. Portanto, Deus cria tudo para cada um de nós. E o homem nega a Deus. Veja a ingratidão do homem. Mas o que mais impressiona não é a ingratidão do homem, e sim Deus que praticamente mendiga o amor do homem. Deus, apesar do pecado de Adão e Eva, apesar dos nossos pecados, não desiste de nós. E temos as Sagradas Escrituras como um grande testemunho do amor de Deus. Caríssimos, da primeira página do Gênesis até a última página do livro de Apocalipse de São João, todas as linhas das Sagradas Escrituras são um testemunho de Deus que vai perseguindo o amor do homem. São João da Cruz afirmava: se o homem busca a Deus, muito mais o seu amado busca ao homem. Deus tem sede, de Santo Agostinho, de que nós tenhamos sede dele. Deus quase que mendiga o nosso amor. Deus implora o nosso amor. E nós não podemos ficar indiferentes a esse amor. E aqui precisamos colocar algo de nossa parte. Qual é a certeza fundamental de nossa vida? De tudo isso que a gente falou, da razão que prepara a revelação. O que é mais importante nessa definição de que Deus é amor? Que o fundamento de nossa existência, que a razão de nossa alegria está aqui. Deus me ama com amor eterno. E isso me basta. Só essa afirmação, só essa realidade serviria para curar todos os desamores que nós experimentamos ao longo de nossa vida, seja com os amigos, seja com os familiares. Deus me ama com amor eterno. Vejam que São Paulo não conheceu, dizem os especialistas, que São Paulo não conheceu o nosso Senhor em vida, aqui, em sua existência histórica. Mas, no entanto, São Paulo é capaz de afirmar na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, esta vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Vejam que São Paulo, sem conhecer o Senhor aqui na terra, antes da sua ressurreição, é capaz de afirmar que Jesus Cristo
nosso Senhor, morreu e se entregou por ele. E esse era o ponto de partida de toda a entrega de São Paulo. O Senhor me amou e por mim se entregou. Ele tinha certeza de que Jesus não morreu por uma ideia, Jesus não morreu por uma teoria. A sua fé encontra raízes nessa revelação máxima do amor de Deus. É por isso que nós cremos, é por isso que nós amamos, porque antes Ele nos amou por primeiro. Essa é a alegria de nossa vida. Deus me ama com amor eterno e toda a minha entrega é uma resposta ao Deus que me ama. Encerramos semana passada, essa semana ainda, na segunda-feira, o ciclo litúrgico do Natal. E no Natal há um canto muito belo, tradicional na igreja, que certamente vocês conhecem, muito antigo, chamado o Adeste Fidelis, né? Ó, vinde, adoremos o Senhor. Eu não vou cantar aqui, porque senão não fica ninguém. Mas o Adeste Fidelis tem um verso que diz assim: Sic nos amantem, quis non redamaret. Se assim Ele nos amou, quem não o amará? Se Deus fez tudo isso por nós, como nós ficaremos inertes? Como nós não corresponderemos a tanto amor da parte de Deus? Caríssimos, é aqui que se entende a entrega de um católico. É aqui que se entende todos os sacrifícios que nós fazemos. Se alguém nos perguntasse, por que você faz isso? Porque os mártires dão a sua vida por Cristo, porque nós nos expomos aos açoites do mundo, às cusparadas, às críticas. Por que vocês fazem isso? Nós falaríamos 1000 vezes, porque Ele nos amou por primeiro. Ele me amou e eu não posso ficar parado. Ele me amou e eu não posso ignorá-lo. Esse amor é totalmente gratuito da parte de Deus. Ele não nos ama porque nós merecemos, mas Ele nos ama porque Ele é amor. E aqui se encaixa com aquilo que falávamos de Lutero. Sim, Ele é o meu amor. Mas por que Ele é o meu amor? Porque Ele é o amor. Aqui interessa sim quem é Deus em si, para depois chegar a quem é Deus para mim. Porque Ele é amor e não pode se contradizer. São Paulo diz, se nós o negamos, Ele nos negará. Mas se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É porque Deus é o amor que não pode negar-se, que Ele nos ama incondicionalmente. É por isso, e só por isso. Entendeu, Lutero? Entendeu, filhos de Lutero? Quem está ouvindo isso, entenda, importa sim quem é Deus em si, para depois, a partir daí, entender quem é Deus para mim. Se nós não tivéssemos isso claro, nós seríamos verdadeiros voluntaristas. Quem é o voluntarista? Voluntarista é aquele sujeito que faz as coisas porque faz. Por que você vai à missa? Porque me mandam. Porque eu quero. Não, eu não vou à missa porque me mandam. Eu não rezo porque me mandam. Eu rezo porque a minha oração, os meus sacrifícios, nascem espontaneamente através de um coração que foi inteiramente seduzido por Deus. É porque Ele me ama que eu não consigo ficar parado. É porque Ele me ama e antes morreu por mim que eu quero agora morrer e me entregar por Ele. Quando nós entendermos isso, nós deixaremos de reclamar das dificuldades que temos que experimentar nessa vida. Nós passaremos por todas as provações que o Senhor coloca em nosso caminho, porque elas nos unem a Ele. Outra ideia equivocada que essa visão da revelação nos ajuda a termos de Deus, é que Deus não é o Deus da teologia da prosperidade. Deus não é aquele que é o meu servo, que me dá aquilo que eu quero, mas Ele é o meu Deus e eu me submeto inteiramente a Ele. E por isso os sacrifícios, e por isso abraçar a cruz, e por isso o renunciar e perder a própria vida para ganhar a sua vida.